Olá, boa tarde, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, professor, e você? Tudo jóia. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Tô sim. Tá joia. Então tem a P2 aí no sábado, é isso? É, vamos ter, né? Joia, Tem que ir lá tá. fazer. É, me diga uma coisa, você tem dúvida em algum ponto específico, assim? Não, em um ponto específico não, professor. Eu gosto de ver suas aulas porque ajuda bem a gente na prova, assim. Parece que a gente lembra de você dentro da nossa cabeça na hora das alternativas, sabe? Ah, tá joia. Mas é mais para ter uma revisão geral mesmo. Ah, ok. Beleza, deixa eu só ver uma coisa aqui. Então tá, eu vou gravar para depois deixar disponibilizado, pode ser para você, sem problema? Ótimo, não tem problema não. Tá ok. Então tá, então vamos começar uma revisãozinha assim, né, você prefere, assim, de uma maneira mais geral, né? Isso. Tá. Então, um dos assuntos aí que a gente vai pedir na P2, deixa eu só colocar para cá, é a terceira condicional, orações condicionais. Você lembra disso ou não? Mais ou Vamos lá, menos, né? vamos lá. Oração condicional, né, que já está praticamente no próprio nome, é que tem uma condição para que algo aconteça ou não, né? Então a gente tem a primeira condicional, vou te dar um exemplo em português assim, ó: "Se ela vier, eu conversarei com ela". A segunda condicional, mudam os verbos, ó: "Se ela viesse, eu conversaria com ela". E a terceira condicional, se ela tivesse vindo, eu teria conversado com ela. Então veja bem que na primeira, ó, se ela vier, eu conversarei, é uma possibilidade, existe, né, assim. Se ela viesse, eu conversaria, já é uma possibilidade mais remota. Se ela viesse, quer dizer, eu acho que ela não vem, é muito difícil. Se eu fosse você, irreal, né. Então, veja essa diferença. E para a terceira condicional, olha, se ela tivesse vindo, eu teria conversado com ela. Ou seja, já foi. Ela não veio e eu não conversei com ela. Tudo bem? Então, quando a gente fala em orações condicionais, tem sempre duas, assim, né, uma oração que contém a condição, que contém a partícula ser, que é o if, ou unless, a menos que, por exemplo, e a outra que a gente pode chamar de oração principal, ou enfim, né, que contém ali a consequência daquela condição, tá? E elas podem, inclusive, aparecer invertidas. Por exemplo, se ela vier, eu conversarei. Posso inverter. Ah, eu conversarei com ela se ela vier. Vamos lá para a terceira. Se ela tivesse vindo, eu teria conversado com ela. Vamos inverter? Eu teria conversado com ela se ela tivesse vindo. Tudo bem? Daniela, tudo bem? Tá me vendo, me ouvindo? Daniela, tranquilo? Ok, joia. Então tá. Então a gente está falando um pouquinho da terceira condicional, que é um dos assuntos que provavelmente irá aparecer na P2, tá bom? Então vamos lá, ó. Então aqui, ó, quando a gente fala na terceira condicional, ó, ela é usada para falar de situações hipotéticas que poderiam ter acontecido ou não, e as consequências disso, tá? Então, aquilo que eu falei, quando você trata de condicional, você vai ter uma oração que contém a partícula ser, e você vai ter uma outra oração, que é a oração principal, na verdade, que é a que contém o que remete ao resultado,
consequência dessa condição ou não. Então, na terceira condicional, sempre essa oração que contém o if, e ó, aqui contém o if, a partícula C, o verbo vai aparecer no past perfect. O que é o past perfect? É sempre had, que é o passado do verbo have, sempre, mais o particípio passado do verbo principal. Então, por exemplo, se ela tivesse ido para São Paulo, if she had, participio passado de go, gone. Se ela tivesse ido, qual poderia ter sido a consequência disso? Ela teria encontrado o Paulo, por exemplo, né? Então, esse teria encontrado, ó, aqui é sempre, ó, would have, she would have, ela teria encontrado, é particípio passado do verbo principal. Particípio passado do verbo meet vai ser met. Então, se ela tivesse ido para São Paulo, ela teria encontrado o Bob, o Paulo, o Chico, etc, etc. Tudo bem? Dúvidas? Não? Vamos ver um exemplo na prática aqui, ó. Como que pode aparecer ali um exercício assim na prova, por exemplo, ó. Então, escolha a alternativa que melhor completa a lacuna. Então, eu tenho lá Cristiane, aí eu tenho aqui ó, o verbo meet, Pedro, if she had arrived earlier. Então, para lá, vamos achar, cadê a oração condicional? Ah, a oração condicional agora está aqui, ó. E aqui contém o if, ó. Como é que está o tempo verbal aqui, ó? Had arrived. Had, passado de have. Então, if she, se ela tivesse arrived, chegado, ó. Arrived. Se ela tivesse chegado cedo, ela... Opa! Então, se eu tenho aqui, na oração que contém o if, o had, mais o particípio passado do verbo principal, na outra oração, eu vou ter sempre teria, que é would have, sempre would have, gente. Sempre would have mais o particípio passado do verbo principal. Qual é o verbo meet? Would have met. Ela teria, aqui, ó, ela teria encontrado o Pedro. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Pode perguntar. Se tiver dúvida, Patrícia, tranquilo, Daniela também. Posso seguir? Então, vamos lá. Um outro assunto que deve aparecer ali na prova de vocês é relacionado aos verbos modais ou os verbos anômalos, que é o verbo poder, que é o can ou may, dever, o must, deveria, ought to, should, enfim. Vamos dar uma recordada aqui. Quais são esses verbos modais? Ó. A gente tem o verbo poder, pode ser can ou may. Qual que é a diferença deles? O can pode ser utilizado para indicar capacidade, habilidade. Exemplo, ó, I can speak French. Eu posso, em que sentido? Eu consigo falar francês, tá? I can speak no sentido de conseguir, de ser capaz de ter habilidade para, tá? Uma possibilidade, por exemplo, né? Can you help me? Você pode me ajudar? É possível que você me ajude? Ou ainda com uma permissão informal. Can I get in? Posso entrar? Então, o verbo poder, quando a gente usa o can, tá? É capacidade, habilidade, possibilidade, permissão informal. Quando eu uso o may, probabilidade. Ó,
É provável. It may rain hard tonight. Pode chover forte. Uma probabilidade, aí eu uso may. Mas ele também pode indicar uma permissão. Então, por exemplo, may I get in? Tanto faz, você pode usar can I get in ou may I get in. Aqui é um pouquinho mais formal. O verbo must, por sua vez, que é o verbo dever, ele pode indicar obrigação e necessidade. Olha, you must be at least 18 to drive in Brazil. Você deve ter pelo menos 18 anos para dirigir no Brasil. Você tem, ou é uma obrigação ou é uma necessidade. Mas ele pode também indicar uma dedução, ó. Ah, Laura must be sick. A Laura deve estar doente, tá? Então ele indica tanto obrigação, necessidade, como indica uma dedução sua, tá? Ah, é uma dedução. What to, you should. Obrigação moral, conselho, sugestão. Então, ó, you shouldn't smoke. Você não deveria fumar. Estou dando um conselho, posso usar tanto o should quanto o ought to. Ok? Bem, vale lembrar o seguinte aqui, ó, que quando o verbo can indicar capacidade, habilidade ou permissão formal, ele pode, ó, ser substituído, tá aqui, ó, ele pode ser substituído pelo verbo to be able to. Então, se eu tenho assim, ó, she can, opa, she can speak French. Como capacidade, habilidade, ela consegue, ela sabe, ela é capaz de falar francês. Então, você pode substituir o can por she is able to speak French. Ela é capaz de falar francês, tá? Capacidade, habilidade, etc. Muito bem. O que mais? Opa, só um minutinho. Vou voltar aqui, gente. Aí, consegui. Muito bem. Ah, então aqui nós já vimos que ele pode ser substituído por to be able to. Quando can e o may indicarem permissão ou não ter permissão, enfim, tá? Você pode substituir por to be allowed to, que é ter permissão. You are allowed to get in. You can ou you may get in. Você tem permissão para entrar, você pode entrar. E quando o verbo must indicar obrigação ou necessidade, olha só, você tem que estudar para a prova. E que eu substituí o verbo must por have to. Então, você deve estudar, você tem que estudar. Ah, eu devo ir ao mercado, está faltando coisa. Ah, eu preciso ir ao mercado, eu tenho que ir ao mercado. Have to. Tá? E ainda lembrando que o must, quando ele é usado na negativa, e o mustn't, ele indica, ó, proibição. Tá ok? Muito bem. Vamos ver aqui na prática um exercício contendo o verbo modal. Eu tenho aqui, ó, escolha a alternativa que melhor completa a lacuna. New England Patriots, que é o nome de um time de futebol americano. Win é o verbo vencer. O Super Bowl esse ano. Ele está pedindo, ó, para preencher como probabilidade. Probabilidade. Lembra? Qual verbo modal indica probabilidade, ó? O may. Pode chover, eles podem vencer o campeonato, eles podem... Probabilidade? May. Então tá aqui, ó. Cadê? Alternativa D. Aqui ficou mais fácil até porque trouxe, né, qual é o sentido que eu quero. Eu quero o sentido de probabilidade, tá? Às vezes a gente precisa inferir isso
dependendo do contexto da atividade, do exercício. Só um minuto, antes da gente avançar. Dúvidas com relação aos verbos modais? Nenhuma? Não? Então, lembrando, mais uma vez, que o may pode indicar probabilidade. O must, obrigação, necessidade. Tá? Tranquilo, gente? O can pode indicar capacidade física, mental, habilidade. Tá joia? Posso continuar? Vamos lá. Um outro assunto que deve aparecer também na prova são os advérbios. Então, vamos dar uma olhadinha nesses advérbios. Então, eu tenho aqui advérbios de tempo. Geralmente respondem o quê? A pergunta com quando. Então, quando que você vai chegar? Quando que ela vai embora? Quando que vai acontecer isso? Agora, em breve, hoje, amanhã. Isso aqui são todos advérbios de tempo, relacionados à pergunta quando. Já relacionados à pergunta how often, que significa com que frequência. Ah, então eu tenho sempre, nunca. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, sempre, 100%, ó, always, always, sempre, 100%. Ah, nunca, 0%? Never. Entre o nunca e o sempre, você pode ter algumas vezes, ó. Sometimes, frequentemente, often. Tá aqui, ó, cadê? Frequentemente. Usually, geralmente. Para trás um pouquinho, eu posso ter rarely, raramente, ó. Ou seldom, que também é raramente, ó. Ok? Então, são advérbios de frequência. Com que frequência você assiste televisão? Nunca, never. Ah, raramente, rarely. Ok? E tem ainda aqui, ó, uma outra forma da gente expressar os advérbios de frequência. Aqui, ó. Once, twice. Ah, uma vez por mês. Uma vez a gente fala once. Então, once a month. Uma vez por mês. Ah, duas vezes. Duas vezes é twice. Duas vezes por semana. Twice a week. Ah, três vezes. Aí, de três para frente, ó, você usa a palavrinha vezes times, ó. Então, 3 times a year. 3 vezes por ano. 4 times a year. 4 vezes por ano, etc. Tá ok? Então, esses são os advérbios de frequência. Lembre-se, relacionados com a perguntinha how often, que é com que frequência. Não vamos confundir perguntas com que frequência com perguntas feitas com quando, não é? Okay? Com que frequência você vai a Londres? 2 vezes por mês. Quando que você irá a Londres? Amanhã de manhã, por exemplo, tá? Então, quando? Amanhã, mês que vem, ano que vem. Com que frequência? 2 vezes por mês, sempre, nunca, etc. Nós temos também os advérbios de modo, que é relacionados à pergunta como, não é? Então, como que ela dirige? Ela dirige bem, ela dirige mal. Como eu devo dirigir com a neve, por exemplo? Ah, com muito cuidado, cuidadosamente. Então, advérbios de modo. E tenho também os advérbios de lugar relacionados à pergunta where, onde. Where, onde? Ah, em casa, no Brasil, aqui, lá, no escritório, etc. Então, esses são, assim, os advérbios de frequência mais comuns aí
isso dentro de uma atividade, ó, pode aparecer um exercício assim, ó. Escolha a alternativa completa o diálogo. Então, você tem aqui uma pergunta com quando, ó. When. Quando que o CEO futuro, ó, visitará a fábrica em Londres? Quando? Faz sentido eu responder vagarosamente? Não, isso aqui é um advérbio de modo. De avião? Não. No escritório? Quando? No escritório? Também não. Quando? Mês que vem. Opa, aqui faz sentido. Quando? 2 vezes por mês? Não, 2 vezes por mês é frequência, relacionado a how often. Vamos ver uma outra. Aqui, ó, que eu tenho uma com how often, ó. Com que frequência do you travel to Spain? Você viaja para a Espanha? Agora aqui tem uma curiosidade, ó. Se você olhar em todas as respostas, aqui eu tenho never, aqui eu tenho always, aqui eu tenho usually, never e often. São todos advérbios de frequência. Então, na verdade, essa atividade, ela está verificando o quê? A colocação do advérbio na frase. Então, advérbios como never, rarely, seldom, sometimes, often, usually, always. Esses advérbios, para a gente colocá-los na frase, tem que observar o verbo, tá? Então, se eu tenho o verbo to be, é uma coisa. Se eu tenho um verbo principal, que não seja um verbo auxiliar, é outra coisa. Verbo to be ou verbo auxiliar, qualquer verbo auxiliar aqui, ó, tá? É outra coisa. Então, olha só, advérbios de frequência geralmente são colocados depois dos verbos auxiliares e antes dos verbos principais. Então, para eu colocar um advérbio de frequência aqui, ó, se eu tiver uma oração com o verbo to be, o advérbio de frequência vai ser colocado aqui, ó, depois. Se eu tiver um verbo que não seja um verbo auxiliar, ele vai ser colocado antes do verbo principal. No caso aqui, ó, o verbo é travel, é viajar. Viajar não é o verbo to be, é um verbo principal, então o advérbio tem que estar colocado antes dele, ó. Aqui, ó, por exemplo, I never, ó, o advérbio aqui, está antes do verbo travel, então essa pode ser. Vamos ver se tem outra. I travel always, não. I travel usually, não. I travel never, não. I travel often, não. Então, a única alternativa que tem o advérbio de frequência, never, colocado, ou usually, ou enfim, antes do verbo principal, é a alternativa A. Tudo bem? Difícil, gente? O que vocês acham? Até aqui. Tranquilo? Mas, na verdade, não se preocupem muito com essa colocação aí, que isso aí geralmente não é cobrado assim, né? Mas, realmente, se você sabe associar as perguntas, para ver coerência entre pergunta e resposta, né? Quando, com advérbio de frequência. Com que frequência? Nunca, sempre, 2 vezes por mês. Onde? Ah, em casa, no escritório. É isso que vai ser cobrado. Leila, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tá. Posso seguir? Então vamos lá. Um outro assunto que pode aparecer é o uso desses 3 tempos verbais aqui, ó, do presente, do passado e do futuro, tá? Então, olha só, quando eu falo em uso de tempo verbal, tem 3 coisas que eu preciso saber. Qual é a estrutura desse tempo verbal? Como é que ele é? Como é que eu faço? Como é que eu conjugo um verbo, por exemplo, no simple present, no simple past ou no future? E quando usar cada uma dessas situações? Então, como eu conjugo o verbo, qual é a estrutura dele e quando que eu uso essas situações. Então, se a gente der uma olhada aqui, ó.
Começando pelo uso do simple present. Ó. O simple present, vocês lembram como que eu conjugo o simple present? Você pega, por exemplo, o verbo viver, morar, que é o verbo live. Eu moro, I live. Você mora, you live. Quando é he, she ou it, no simple present, no presente, eu acrescento o S, né? Então, he lives, she lives, it lives. E as demais pessoas, we, you e they live. Tá? Então, isso aqui é uma regra mais básica. Lógico que com o verbo to be é um pouquinho diferente, né? Porque o verbo to be você vai conjugar I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. Os verbos modais, can, may, must, ought to e should, você conjuga igual para todas as pessoas, não acrescenta aquele S no simple present. Então, eu posso, I can. Ela pode, she can, não tem o S. Tá bom? Tranquilo? Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? Como conjugar. E agora, o que mais eu preciso saber? Quando usar. Então, quando que eu vou usar? Ó? Quando eu quero expressar uma verdade generalizada. Por exemplo, aqui, ó, Beatriz e Fernando, ó, esse exemplo 1. Beatriz e Fernando moram em Marília. É uma verdade generalizada. Rafaela e Isabelle gostam de esportes e música. Alana tem 13 anos de idade. Andressa adora voleibol. Aqui tem o S conjugado, porque Andressa é she. Então, para indicar verdades generalizadas, né? Ou ainda situações habituais. O que são situações habituais, né? Eu sempre jogo futebol às terças, por exemplo. I always play. Então, para verdades generalizadas, para ações habituais, eu uso simple present. Ok? Muito bem. E o simple past? O simple past, como é que eu conjugo o simple past? Então, tem lá, vamos pegar o verbo go, que é o verbo ir. Se você pegar a tabelinha lá, ó, é go. Aí você tem uma segunda coluninha aqui, que tem went, e tem uma terceira que é gone. Então, na tabela de verbos, o que eu tenho aqui? O verbo no infinitivo, sem conjugação, verbo ir. Aqui é a carreirinha de passado do verbo. E aqui é a de particípio passado. Então, o verbo ir sem conjugação, tá? Went, passado. Então, como é que eu conjugo um verbo no passado? Eu vou usar exatamente o que está aqui para todas as pessoas, ó. I went, eu fui, você foi, you went, he, she, it, went, etc, etc. Igualzinho, não muda nada, tá? Isso aqui eu vou usar para conjugar o verbo no passado. E quando é que eu uso o simple past, o passado simples, né? Só um minutinho que eu não mudei aqui. Aí. Quando é que eu uso o simple past? Quando queremos expressar algo que se deu em um momento anterior ao discurso, ou seja, no passado, né, gente? Para isso, a gente vai ter que buscar na frase, para facilitar a nossa compreensão, palavrinhas-chave. Então, quais são essas palavrinhas-chave? Por exemplo, aqui, ó, last week, semana passada, last Saturday, sábado passado, yesterday, ontem. Então, esses advérbios de tempo indicando passado, indicam que a conjugação desse verbo virá no passado. Ó, Karine e Betânia went, foram ao cinema semana passada. Camila came, veio para a escola ontem. Vitor e Bruna studied, estudaram inglês sábado passado. Leo played the guitar, o Léo tocou guitarra sábado passado. Então a gente vai buscar essas palavrinhas-chave, tá ok? Muito bem.
E o futuro? Bem, qual é a estrutura? Como é que eu conjugo um verbo no futuro? Eu utilizo o eu mais o infinitivo do verbo. Então, se eu tenho go, que é o verbo ir, quando eu coloco will go, irá, irei, iremos. Então, I will go, eu irei, você irá, you will go, ele irá. Igual para todas as pessoas, ou seja, o will mais o infinitivo sem o to. Simple future. Ou ainda, eu posso ter o futuro com going to. O que é o futuro com going to? Então, por exemplo, she will go home. Ela irá para casa, papapá. Esse will go, eu posso substituir. Vamos pegar um outro verbo para ficar mais fácil aqui, ó. Só um minutinho, para não confundir vocês, ó. She will fly. Ela voará para Londres, to London, tomorrow, amanhã. Esse will fly, eu posso também ter she, com going to agora, ó. To be mais going to. She is going to fly to London tomorrow. Tá? Então, eu tenho tanto o futuro com will mais infinitivo, como com to be mais going to mais o verbo. Vamos pegar os exemplos aqui, ó. Karine e Betânia will fly to Lima tomorrow. Voarão para Londres amanhã. Camila is going to arrive, vai chegar amanhã de manhã. Vitor e Bruna will be here next Saturday. Estarão aqui next, a palavrinha-chave, next. Aqui, tomorrow, palavrinha-chave, tomorrow. Leo's going, que aqui é uma coisa aqui, o is, né? Is going to play the guitar in a moment. Daqui a pouquinho, ele vai tocar guitarra. Tudo bem? Então, esse é o futuro. Então, simple present, simple past, simple future. Vamos pegar um exemplo aqui, como pode aparecer na prova? Tudo misturado, né? Então, eu tenho um texto aqui, por exemplo, no caso, é um e-mail. Esse e-mail eu tenho 3 lacunas, ó. Uma, duas, 3 lacunas, que eu tenho que preencher com os verbos ou no simple present, ou no simple past, ou no future. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar palavrinhas-chaves. Hi, Lúcia. Oi, Lúcia. Verbo entrevistar aqui, ó. To interview. Um dos novos trainees. Opa, yesterday. Yesterday é a palavrinha-chave. Do quê? Yesterday é ontem. De passado. Ah, então essa primeira lacuna, eu vou ter aqui, ó. Interviewed. Verbo no passado, ó, com ed, termina com ed aqui, ó. Tá? Interviewed. He is, continuando, ele tem 20 years, 20 anos, e verbo falar. Fala inglês muito bem. Opa, ele fala inglês muito bem. Uma verdade generalizada, tá? Ele fala inglês muito bem. Então, he, presente simples, ó. Como é he, cadê? He, é ele, ó. O que acontece aqui? Eu vou acrescentar o S no verbo. He speaks English very well. Aí a terceira lacuna começa com uma outra palavrinha-chave aqui, ó. Next week. Na semana que vem, opa, então é futuro. Verbo talk. Talk. I will talk to the candidates. Então, vocês têm ali 3 lacunas, vocês têm que buscar as palavrinhas-chave de cada uma dessas orações aí do texto, tá? Para poder ver se é presente, se é passado, se é futuro. Aqui é a alternativa A. Tudo bem? Dúvidas? Júlia, tudo bem? Daniele? Maria, tudo certinho?
Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Tudo certo, professor. Maravilha. Entenderam esse exercício aí? Ó? Pode aparecer na prova aí um texto com algumas lacunas, né, pedindo para vocês preencherem com esses 3 tempos verbais. Então, é buscar as palavrinhas-chave em cada uma dessas orações que tem que ser completadas. Tá bom? E ainda dentro desse assunto, mas o que pode aparecer, ó? Pode aparecer, vamos lá. Seguindo um pouquinho a parte do futuro aqui, ó. O futuro com going to. Lembra que eu falei que o futuro pode ser o will mais o verbo, como pode ser to be, mais going to, mais o verbo. Qual que é a diferença? Né? A diferença, na verdade, ó, tá aqui, ó. O futuro com going to, ele é utilizado para se referir a ações planejadas, ações que com certeza serão realizadas, fazer previsões baseadas em evidências, tá? É como que, se em português, eu dissesse assim, ó, o ano que vem eu viajarei para Londres. Mas aí, de repente, eu tenho tudo planejadinho e tal, eu falo assim, o ano que vem eu vou viajar para Londres. Então, esse going to é ir, eu vou viajar, ela vai chegar, nós vamos ficar aqui, eles vão. Então, esse vou, vamos, vai, é futuro. Então, nossa lá, olha, nossa, tá horrível, olha quanto relâmpago, raio. Ah, vai chover já já. Going to, tudo bem? It's going to rain, já já, ok? Então, ações planejadas, enfim, ações que vão acontecer, assim, num futuro próximo, você pode usar o going to. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. My wife and I, minha esposa e eu, verbo tá aqui, ó, viajar para a Europa next year. Se é uma ação planejada, my wife and I are going to travel. Iremos viajar para a Europa ano que vem. Esse exemplo aqui, I'm sure, eu tenho certeza que ela vai conseguir aquele emprego, né? I'm sure she is going to get. Ela vai conseguir aquele emprego, tenho certeza. Uma ação que eu tenho certeza que vai ser realizada. Usa o going to. Olhe para o céu. Vai chover logo. It is going to rain soon. Tá? Nada impede. My wife and I will travel to Europe. I'm sure she will get the job. It will rain. Tudo bem, mas só para dizer que o going to aqui, então, está dando ênfase a essas ações planejadas e com certeza de ser realizadas ou com evidências. Tudo bem? Então, é só a gente fazer essa correlação, gente, com o português. Ela irá viajar para Londres. Will travel. Ela vai viajar. She is going to travel. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Dúvidas, gente? Nenhuma? O que mais pode cair? Mas é basicamente, gente. É basicamente isso, viu? Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Escolha a alternativa e completa a lacuna. Então, the doctor see you in a minute. O médico vai vê-lo em 1 minuto. Em 1 minuto é futuro, em 1 minuto. Então, have seen, não, see, não. Então eu tenho duas aqui que pode ser. In a minute indica uma ação, ó, que ocorrerá em um futuro próximo. Quer dizer, aqui caberia ou o will see,
futuro normal com will, ou futuro com going to. The doctor é ele, é terceira pessoa, he. Então teria que ser he is going to see. Ele vai vê-lo em 1 minuto. Alternativa D de dado. Is going to see you. Tá? Se tivesse uma alternativa will see, também estaria correta, mas aí seria uma... As duas, com duas corretas, estaria... Não, isso não vai acontecer. Não vai aparecer, tá? Para não confundi-los. Ok. Beleza, gente? Então, basicamente, é isso. Tá? Assim, dando uma pincelada nos assuntos que vocês devem estudar um pouquinho mais, prestar mais atenção, que provavelmente eles vão aparecer na P2 ou P2 sub, né? Na PF não, hein? Porque a PF inclui tudo. Quem for fazer a PF depois tem que incluir a matéria toda, tá? Mas na P2 ou a P2 sub, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma novidade, mas eu acredito que não. Não. É isso, gente. Vamos lá. Dúvidas? Aproveitem. Opa, tem uma aqui. Pode voltar nos verbos modais. Substituição do can por to be able to, etc. Vamos lá, vamos voltar nos verbos modais aqui, então. O que acontece? Então, eu tenho o verbo can, que é o verbo poder. Se eu estiver usando esse can como capacidade ou habilidade, eu posso substituí-lo pelo verbo to be able to, que significa ser capaz de. Tá? Então, por exemplo, I can ride a motorcycle. Eu posso, no sentido de conseguir e ter habilidade para pilotar uma moto, por exemplo. Então, aqui eu posso substituir o can por I am able to ride a motorcycle. Eu sou capaz de. Vou pegar um outro exemplo. Laura can speak Russian. Laura. Aqui, ó. Ela pode, no sentido de consegue falar russo. A Laura fala russo, ela é capaz de falar russo. Então, posso substituir por Laura is able to speak Russian. Tá? Então, esse é um dos verbos que a gente consegue e pode substituir, tá? No caso, can, por to be able to. Um outro verbo ali que a gente também mostrou que é possível substituir é quando você tem o verbo must, no sentido de obrigação ou necessidade. Aí você pode substituir o must pelo verbo have to. Pelo verbo have to, que é o verbo ter que. You must study hard. Você deve estudar bastante. É obrigação? É necessidade? Pode substituir you have to study hard. Ok?
Deixa eu ver o que mais. Ah, um outro que também a gente pode substituir, que eu citei lá, é quando você tem ou o verbo can ou o verbo may. Ah, no sentido de poder, no sentido de ter permissão, enfim, né? Quando você tem o sentido de permissão, por exemplo, né? Então, se eu disser you may, ou you can get in, ou you may get in, você pode entrar agora, você pode entrar agora. Se é sentido de permissão, eu posso substituir pelo verbo to be allowed to. Então, you are allowed to get in now. Tá? Ou seja, você tem permissão para entrar agora. Ok? Isso, de repente, pode aparecer também, né? Que mais? E só lembrando mais uma vez, né, que quando você tem o may, além de permissão, ele pode indicar também probabilidade. It may rain. Pode chover, tá? Probabilidade aqui de 50%, vai. Tudo bem? É mais ou menos isso, não, Daniela? Os recadinhos aqui, que vocês não estão conversando comigo, eu tenho que ver o recado. Obrigado, então, ok. Giane, tranquilo, viu? Pessoal, vocês que chegaram um pouco depois, né? Isso aí vai ficar gravado, tá? Eu vou disponibilizar o link da gravação no AVA, tá bom? Que aí vocês podem rever com mais calma, com tranquilidade, porque a prova é só sábado. Na P1 não deu para fazer isso, porque segunda-feira caiu num feriado, então não teve como, eu tive que fazer a revisão, essa aula na sexta-feira antes da prova. Dessa vez, tranquilo, deu para fazer, ela vai ficar gravada, então, para que vocês possam rever. Ou para quem não pôde estar presente hoje, que possa também assistir. Tá bom? O que mais, gente? Da minha parte é isso. Eu acho que o conteúdo que eu falei agora para vocês vocês dando uma boa olhada nesse conteúdo, tenho certeza que vocês vão tranquilo, vão tirar de letra. Lembrando, né, que pode ter texto e tal, então, quando tiver texto, principalmente se aparecer alguma questão daquele tipo ENAD, que você tem lá, você tem um texto aí, com base no texto, podemos avaliar as afirmações aí. Tem 1, 2, 3, 1 e 2 correta, uma só é correta, enfim, interpretação de texto, né? Então, vocês têm que trabalhar com palavras cognatas, com palavras que vocês conhecem, em inglês, por exemplo. Vocês têm que fazer, de repente aparece uma palavra e, putz, o que é isso aqui? Façam inferência, né? O que isso poderia dizer aqui dentro do texto? E sempre comparando, né? Quando tiver assim as afirmações, vocês dão uma olhada ali e vão ver, localizar, tentar buscar no texto onde estão aquelas afirmações, para poder facilitar, tá bom? É isso, gente. Tudo bem? Tranquilo? O que mais? Posso tirar mais alguma dúvida? Vocês podem tanto perguntar usando o microfone, como escrever ali no chat. Mais alguma dúvida? Se teve mais alguma dúvida aqui? Não. Aproveitem.
Tranquilo? Então tá bom, gente. Então tenham todos uma ótima semana, tá? E no sábado, desejo a todos uma boa prova, façam com tranquilidade, tá bom? Observando sempre, se tiver imagens, as imagens não são colocadas por acaso próximo aos textos, né? Elas trazem informações sobre aquele texto, então procure observar o que está na imagem, o que não está, tá bom? E façam com tranquilidade. E qualquer dúvida, vocês podem consultar os mediadores online de vocês, né? Os MOLs ali, e mesmo se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, também estou à disposição, tá bom? Tranquilo? Então tá bom, gente. Grande abraço a todos e obrigado aí pela presença de vocês e com tranquilidade, tá? Uma boa prova no próximo sábado. Um abraço a todos.